Uma das personagens queridinhas do público que a galera quer ver o que vai rolar no final, né, é a Evelyn. E apesar de ela ter fugido agora com as Blue Roses, meteu o pé lá de Restis por conta de todo destroçado da quarta temporada, ainda temos algumas esperanças dela terminar junto com o Aizen e Nazarick. Mas pra isso ela vai ter que precisar descobrir, né, que o Momon é o esqueletão, é o rei feiticeiro. Só que será que ela vai continuar amando ele mesmo assim, se ela descobrir? Na real, por que será que ela se apaixonou pelo Momon de verdade? Será que é só porque ele salvou ela num conto de aventureiro? Ou pode ser muito mais do que isso? Tem gente que especula aí que é por causa da necromancia dele, por ela ser uma morta-viva, uma vampira, né? Bom, eu vou te explicar direitinho a resposta para essas perguntas todas aqui e agora. Então vem comigo, prepara aí, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E família, olha só, a Evelyn experimentou muitas mudanças do coração dela, mais do que apenas o sentimento que ela sentiu aí com o Momon, né? Isso atacou meio que foi por conta do sacrifício dele de salvar ela e tal, botando a própria vida em risco, lutando contra o Jaldabaoth. Isso até poderia parecer só uma piada, né? Porque, mano, francamente, né? Olha só, só que não era apenas um sentimento simples, na verdade vai muito mais fundo do que você pode imaginar. Só que antes da gente dar uma olhada em tudo isso aí, vamos entender da onde que a Evelyn veio. Bom, a gente sabe que ela era originalmente uma olho arco-íris, antes de se tornar um morto-vivo, uma vampira. Ela tinha aquele talento que permitia ela copiar qualquer feitiço possível. E quando ela, desavisadamente, acabou copiando o feitiço do Lorde Dragão, né, do Curielen lá, isso transformava o dragão em um vampiro e acabou transformando ela também. De acordo com algumas informações do Bran, em relação a Landfall, né, ele afirmou que o Lorde Vampiro foi supostamente eliminado pelos 3 heróis, e isso a gente já vai falar. Lá na web novel, na verdade, o nome Landfall também é chamado como esse nome, porque ela fez um país inteiro a sua própria capital e encheu esse lugar de mortos. Isso pode até significar que ela pode ter sido uma das divindades do mal que causou a destruição do continente há 200 anos no passado. Histórias falam muito sobre a Evelyn no passado, né? Só que, cara, ela ainda tá viva e de alguma forma acabou se tornando companheira dos 13 heróis durante a sua jornada juntos. Por ser membro dos 3 heróis, a Evelyn também lutou do lado dos companheiros contra as divindades do mal, como o Deus Inseto, e derrotou eles no passado. Porém, por causa daquele status de vampira dela, todas as boas ações dela foram esquecidas, foram apagadas ou nunca mencionadas antes na história humana, tá ligado? Em vez disso, ela atualmente é só lembrada como Landfall, aquele lendário Lorde Vampiro do mal que uma vez destruiu uma nação e encontrou o seu fim nas mãos dos 3 heróis. Na verdade, ela não encontrou o fim, né? Ela fez parte deles. Na web novel também, ao longo dos últimos 200 anos, vários rumores ocasionais faziam várias menções da descoberta de itens mágicos ou mapas do tesouro que pertenciam a Landfall. Cerca de 200 anos depois do fim do grupo, ela foi encontrada pela Ygritte, uma velha ex-amiga dela dos companheiros dos 3 heróis, porque a Ygritte fez parte dos 3 heróis também, e quando elas se encontraram, a velha decidiu fazer uma aposta. Olha só, a gente vai fazer o seguinte: se eu ganhar essa luta aqui, a Evelyn tomaria o lugar dela nas Blue Roses, porque ela já queria se aposentar. E acabou que elas lutaram, né, contra a Evelyn e acabaram derrotando a Evelyn, levando a vampira a se tornar o mais novo membro, depois como prometido para Ygritte. Enquanto ela não usava mais o nome agora conhecido como Landfall, lógico que ela se escondeu sobre o nome de Evelyn, que agora é uma lançadora de magia arcana das Rosas Azuis, bem como também a mais poderosa usuária de magia no reino Restis. E é um título, mano, inigualável, né? Só que voltando ao assunto principal, a Evelyn sempre foi alguém que olhava para todo o contexto de amor, de intimidade no relacionamento de forma extremamente objetiva. Praticamente ela conseguia se identificar muito com um bardo, por exemplo, cantando sobre salvações de donzelas e tal, e angústia, ou então dê um trocado pro seu bruxo. Dê um trocado pro seu bruxo, ó vagabunda. Também pode ser, serve. Quando você considera a história, não é algo surpreendente pra gente ver isso. Porque, cara, como a gente já falou, a Evelyn não é uma pessoa humana, mais especificamente ela também era uma humanoide chamada Olho Arco-Íris, é uma espécie, né? Pra ser mais preciso pra vocês entenderem, ela nasceu com talentos mágicos de 4 elementos, terra, ar, fogo e água. A Evelyn ainda tem mais talento do que o resto das pessoas da raça dela, só que ela, de alguma forma, se transformou no morto-vivo agora e tem mais de 200 anos de idade. Mesmo na sua própria nação, quando a Evelyn era apenas uma princesa, porque ela era uma princesa no passado, e ainda viva, né, não era uma morta-viva, a vida dela girava em torno do seu talento mágico e todo o seu treinamento como maga, e ela nunca teve a oportunidade de descobrir mais conexões interpessoais, conexões mais românticas. Só que, depois de se tornar um morto-vivo, as emoções dela permaneceram intactas, só que a espécie dela mudou de humanoide chamado Olho do Arco-Íris para uma princesa vampira heteromorfa. E cara, com essa transformação, ela ainda manteve a capacidade de rir, só que as perspectivas
perspectivas pro amor provavelmente mudaram um pouquinho, no fundamento, né, digamos assim. Quando ela era o olho arco-íris, provavelmente ela só poderia se apaixonar por outra pessoa olho arco-íris, ou talvez humanoides, como elfos ou humanos. No entanto, cara, ela não podia iniciar um romance ou uma relação com os humanos ou heteromorfos. Assim como os humanos, que geralmente não acham os animais atraentes, porra. Tu vai achar um cachorro atraente ali, vai ter um relacionamento com o cachorro? Pelo menos não normalmente, né? As pessoas também não... Tem gente que tem esses fetiches malucos aí, mas não é o meu caso. No entanto, depois de se tornar um morto-vivo, na minha opinião, a Evelyn só poderia sentir atração por aqueles que ainda se pareciam com outros olhos arco-íris ou humanoides, porque a mente dela tá nisso. Essa combinação de aparência humana e corpo morto-vivo simplesmente não era comum no ambiente dela, por isso que ela não ia ter atração por eles. Quero dizer, tipo assim, dá uma olhada num cadáver. Tu sente atração por um cadáver? Se sim, irmão, tu tá precisando de um tratamento. Foi só quando ela conheceu o Momon de fato, que salvou a vida dela do perigo extremo, que ela sentiu as emoções românticas genuínas pela primeira vez. E aí, cara, ela começou a agir com um pouco mais de respeito, ficou nervosa, porque tava perto dele, né? Alimentando todos os sentimentos românticos por ele, ela tava até disposta a deixar as Blue Roses e se juntar a Darkness com o Momon se ele pedisse pra ela. A Evelyn tinha muito em consideração a ele e todos os feitos que ele praticou desde que veio pra resgatar ela do Jordaboff. E cara, ela achava que o Momon já formou algum tipo de grande estratégia contra o poderoso demônio que apareceu. Só que ela não tem medo de admitir que existiam outros que eram tão poderosos quanto o próprio Momon. No caso, a gente tá falando do Rei Bruxo. Mal sabe ela que o Rei Bruxo e o Rei Feiticeiro é o Ainz, né? É o Momon. E ainda assim, pode ser um motivo dos quais ela deixaria de amar o Momon a partir disso. Só que isso a gente vai falar mais pra frente também. Por outro lado, ela demonstrava ter um lado mais ciumento com a Nabi, já que era parceira do Momon, tava com ele em todos os lugares. E isso é mais evidente até pra gente quando ela levantou a voz, quando o Momon quis falar com a Lacros sobre a magia de renascimento e tal. E ela ficou espantada com o poder demonstrado na batalha do Jordaboff e começou a acreditar que talvez o Momon pudesse ter sido um parente divino, ou filho de alguns dos players que já vieram no passado. Não que ele era um player de fato, né? Só que ela ainda não sabia a verdade sobre a verdadeira identidade do Momon como Ainz. E quando o Momon se juntou ao Rei Feiticeiro lá como subordinado, os seus sentimentos por ele não vacilaram, não pararam. Ela estava disposta a estar do lado do Momon de qualquer forma, apesar da mudança de lealdade dele, né? Ao invés de estar do lado dos humanos, ele tem ido pro lado do Rei Feiticeiro, o que seria, entre aspas, mais sábio até de se fazer. Mas o aspecto teatral aqui dessa situação é que, como todos, ela lutou, independente, né? E acabou que essa visão da Evelyn de um herói humano é o que provavelmente é responsável por ela se apaixonar pelo Momon. Se ela pudesse ver por baixo da armadura ali, notasse só o esqueleto dele, sob o traje, né? Ver só a roupa dele, na minha opinião, cara, isso poderia ser o fim do amor dela. Ou pelo menos ela ia entrar num conflito interno muito grande por conta disso. Ela podia até tentar se convencer ali de que, pô, tal, essa pessoa aí foi amaldiçoada ou algo do tipo, e precisava se tornar mais humano novamente, né, depois dessa maldição ser quebrada, e assim por diante. Talvez ela tentasse achar uma forma de transformar o Ainz em humano. Em outras palavras, na minha opinião, cara, ela mesma não entende realmente o que estava acontecendo aqui. Se ela pudesse rir normalmente, então certamente em 200 anos de existência, ela teria encontrado outra pessoa por quem se apaixonar. Se a Evelyn nunca descobrisse que tem apenas um esqueleto sobre a armadura e não um herói humanoide, isso provavelmente ia quebrar o seu coração e deixar ela profundamente infeliz e chateada. Porque mentalmente, cara, ela não gosta de mortos-vivos também. E se ela descobrir que ela acidentalmente se apaixonou pelo próprio Rei Feiticeiro, talvez ela fosse profundamente infeliz e ficasse muito chateada com essa parada. Mas de qualquer maneira, essa é só a minha opinião, cara, tá? Sobre o que a Evelyn faria depois de 200 anos de existência e como ela tá emocionalmente distante do que ela era. E finalmente acabou caindo apaixonada pelo primeiro morto-vivo que apareceu do nada e fingiu ser um humano herói. Só que olha só, ainda existe o outro lado da moeda, tá? Eu não vou ser hipócrita aqui pra vocês, eu não vou falar o outro lado da moeda, cara. O cara sensato que eu sou, obviamente eu vou trazer pra vocês o seguinte. A gente também compartilha uma outra teoria, que fala que a Evelyn se apaixonou pelo Ainz pelo fato dele ser um necromante, tá? Afinal de contas, ele controla os mortos-vivos. Ela é uma morta-viva, e a gente viu um exemplo aí de um outro vampiro que também é apaixonada pelo Ainz. Muita gente quer comparar ali, que no caso é a Shallter. Isso já foi explicado que é por conta da natureza necrofílica da Shallter, né? Não necessariamente ela é apaixonada só pelo Ainz, né? Mas é porque o Ainz é o ser supremo dos supremos. Então, também influencia nessa parada. Mas ainda assim, eu não acho que a gente tenha muitos indícios de que a atração da Evelyn esteja ligada ao Ainz controlar os mortos-vivos. Além disso, nessa forma de Momon dele, né? O Ainz provavelmente perde essas habilidades. Ele já falou lá no início que ele não consegue usar as habilidades
habilidades dele de feitiços quando ele tá nessa forma, incluindo qualquer energia negativa que ele possa emitir passivamente na sua forma habitual. Ele não solta nem nada, então é algo tão simples quanto parece mesmo. A Evelyn foi poderosa durante toda a vida, cara, e agora encontrou um inimigo inimaginavelmente poderoso e foi resgatada pelo seu cavaleiro de armadura brilhante, só que ao invés de ser o cavaleiro de armadura brilhante branca, é o cavaleiro de armadura brilhante preta. Ela ficou humilhada, ficou nervosa e acabou virando fã dele desde então, como uma história de princesa. E na história paralela, onde a Keno, que é a Evelyn, o nome verdadeiro dela é Keno, ela foi criada com a história de cavaleiros salvando princesas e assim por diante. É por isso que ela fica tão animada quando conhece alguém que se encaixa perfeitamente nessa descrição das histórias dela. Além disso, ela é tecnicamente uma princesa, né? Então cabe ainda melhor na história. Só que também é muito interessante ver um outro ponto de vista do morto-vivo do Ainz, né? Por exemplo, os mortos-vivos não podem ser curados de umas maneiras diferentes sem ser o que o Ainz faz. Então, receber uma cura como morto-vivo pode parecer especial. Então, pode haver algo relacionado a essa parada. Como se uma pessoa normal fosse curada, ela talvez pudesse se sentir grata, ou talvez ver a pessoa como um santo que conseguiu curar ela. Dito isso, a Evelyn não tinha nenhuma dessas sensações nas novels, principalmente quando ela estava com o Momon. E o Momon também estava usando o anel para esconder a sua magia. Mesmo que Ark e Fluder, com seus talentos ali, não conseguissem ver através disso, não conseguissem ver o esqueleto, ver que ele era um morto-vivo, assim como a Shouter não conseguia sentir o Ainz, por exemplo, então eu acho que a Evelyn também não teria notado que o Ainz era um morto-vivo, mesmo inconscientemente, tá ligado? Só que a Keno, a Evelyn, tinha algum tipo de sentimento pelo Ainz na história paralela da linha do tempo alternativa. Só que, como nós sabemos, eles estiveram juntos por um bom tempo lá e o Ainz curou ela com energia negativa. É aqui que a gente aprende que os cabelos dos vampiros até voltam ao comprimento original depois de serem curados, porque ela tinha o cabelinho curto. E parece que cortar os cabelos dos vampiros também conta como dano, tá? Então olha só, eu suponho que o que foi falado se replica nas unhas, por exemplo, da Shouter, como a Shouter disse que elas curam naturalmente. Dito isso, pode não ter nenhuma conexão com o fato do Ainz ser um poderoso morto-vivo. Como mencionei pela primeira vez, eu acho que a gente precisa de um outro exemplo de um morto-vivo reagindo de uma forma não natural quando é curado pelo Ainz. Talvez algo como eles, sei lá, verem o Ainz como um morto-vivo supremo, ou gostarem dele depois disso daí, se gostarem no nível de se apaixonar, e não antes da cura, tá ligado? Só que ainda assim, ela tinha sentimentos pelo Momon, porque ele era um guerreiro forte que salvou ela na história. Só que como ninguém mais foi capaz de sentir que o Ainz era um morto-vivo, ou sentia sua magia, eu não acho que isso esteja relacionado ao fato do Ainz ser um morto-vivo ou não, dela se apaixonar por ele. Agora, entrando mais no futuro da Evelyn, outra coisa que eu acho interessante é o seguinte: será que ela pode se juntar a Nazarick no final das contas, ou não, sei lá, quando ela descobrir que o Momon é um Ainz, algo do tipo? Olha, existem dois lados ainda assim dentro dessa parada, né? Dois lados da moeda. A Evelyn agora tá vivendo pra ajudar os cidadãos, cara, as pessoas em geral, o que os aventureiros normalmente fazem. E o Reino Feiticeiro é objetivamente a melhor nação do mundo. Não só pros humanos, mas pra todas as raças inteligentes. O Ainz não tá mentindo quando ele disse que ele queria uma utopia igualitária. Embora ele não tenha piedade, vai lá, massacra as pessoas, milhares de pessoas pra estabelecer suas bases, né, do seu reino, ele não quer governar uma nação de ossos e quer que o seu povo seja feliz. Não por qualquer motivo sentimental. Ele não se preocupa pessoalmente com os seus súditos, mas acredita que o seu povo deve prosperar e viver em paz de um ponto de vista mais ético, porque ele é o cara responsável pelo sucesso, pelo bem-estar do seu próprio país. Eu não creio que seja exagero acreditar que mesmo um mocinho aí tradicional, ele veria uma lógica em apoiar o Ainz em tudo que ele faz. Isso porque beneficiaria objetivamente o mundo no longo prazo. Mas você pode falar também, porra, e o Ainz matando vários humanos daquele mundo? Ele vai se beneficiar e tal? Não, cara. Isso logicamente se dá só pelo custo de defender Nazarick ou de defender algum NPC de uma ameaça. A gente já viu, ele fez isso até agora na história. Ele defendeu Nazarick contra Restize e agora já de novo tá querendo atacar a teocracia por conta do que aconteceu com a Shouter. Então ele tem um propósito. Na real, ele fez tudo pra criar o máximo de alianças possíveis nesse mundo. Se tu for parar pra pensar, tá ligado? Ele não tá num negócio de genocídio total, não. O Ainz tá fora disso. E falar que ele não dá a mínima pra Evelyn e outras rosas azuis e tal, ou qualquer outra pessoa, cara, ele não sabe muito sobre elas. Só que isso não significa que ele não considera elas úteis para um futuro. Eles são um dos grupos de aventureiros mais poderosos, mais fortes do continente, cara. E estão firmemente estabelecidos há muitos anos. Pensa só, um dos ex-membros dele é dos 3 heróis, a Evelyn, né, no caso, que a gente falou. Só que a maioria das pessoas não sabe disso. E ter esses aventureiros das Blue Roses aí juntos, indo para a guilda de aventureiros do Reino Feiticeiro, seria uma ótima divulgação para atrair muitos recrutas potenciais lá. E na 4ª temporada o Ainz já falou que ele queria melhorar a guilda de aventureiros aí em Ergantel para poder fazer dela potências, fazer com que os aventureiros de lá explorassem coisas nesse mundo que eles nunca exploraram antes.
Mas também temos o outro lado, de que a Evelyn ainda tentou matar a Entoma, né? E no caso é um dos cidadãos de Nazarick, um dos amados filhos do Ainz aí. Embora o Ainz esteja sempre interessado em aumentar o poder, a influência de Nazarick, etc., esse tipo de coisa meio que cai para uma categoria de imperdoável aí, né? E o fato do Ainz, inclusive, já ter prometido a voz da Evelyn para Entoma reforça ainda esse sentimento. Tem gente que não vê o Ainz voltando atrás numa promessa como essa. Eu tenho certeza de que o Maruema tá ciente do que os fãs querem, de como eles se sentem em relação a Evelyn. Todo mundo quer ver ela em Nazarick. Só que no final das contas, talvez, cara, ela não possa ser mais salva. A Evelyn essencialmente não poderia escapar impune, né? Se ela fizesse isso, seria totalmente contra tudo que nos foi mostrado até agora. Então, considerando como a história se desenrolou até agora, a gente tem alguns pontos. Primeiro, a Evelyn tá na lista de mortes da Entoma, isso a gente acabou de falar. Segundo, o Ainz valoriza um NPC acima de todos os outros, não tem como. Ele trata eles como filhos ou filhas dos seus camaradas aí. E terceiro, que a única maneira da Evelyn se juntar a Nazarick era ter a Blue Rose de alguma forma junto de Nazarick, ou junto da guilda lá, ou então toda massacrada, e a Evelyn sobreviveu. E aí, Nazarick descobrisse que ela é uma morta-viva, o que levaria talvez a Shallter a querer manter a Evelyn lá como um animal de estimação, ou de alguma forma fazer uma lavagem cerebral nela, para transformar ela em um outro membro não oficial das empregadas combatentes. O que leva a gente a mais um ponto também. A Antilene foi sequestrada, e tá lá, mano. Ela não foi morta pelo Ainz, o que de certa forma pode sugerir que ela vai ser usada pelo Ainz de alguma forma. Se ela vai ficar em Nazarick viva ou não, a gente não sabe, mas ela ainda tá viva lá. Então isso pode acontecer com a Evelyn também. Até porque, cara, se for pro Ainz mandar matar, o cara não tem piedade. Ele vai chegar e vai mandar matar rapidão, tá ligado? Faria isso imediatamente. Ele já fez isso algumas vezes antes. A gente já viu isso fazendo no anime, na novela, enfim, quem acompanha no geral. Por isso, acabo dizendo que ainda fica meio pra um lado pro outro. Mas eu pergunto pra você agora, me conta aí qual é o seu sentimento em relação a isso tudo. Você acha que a Evelyn vai continuar apaixonada pelo Ainz, ou melhor, pelo Momon, depois que descobrir que ele é o Ainz? Se ela vai se juntar a Nazarick, vendo que ele era um esqueleto e tal, e se tornando a maior potência do mundo? Comenta aí pra gente conversar sobre essa teoria enquanto não chega o volume novo. Eu tô esperando os seus comentários aí, hein? Agora, não sai daqui também sem se inscrever no canal. Aperta no botãozinho, clica aqui do lado ou aí embaixo e ativa esse sininho. E bora junto, mano, que eu vou te mantendo sempre muito bem informado e cheio de teorias pra poder fazer você pensar, mano. Quero fazer a tua cabeça funcionar, sair girando, explodir. Tamo junto sempre, família. Beijo no coração, aquele forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Até mais. Valeu!